Olá, muito boa tarde a todos que estão aí desse lado, que nos estão ouvindo. Espero que tenham passado uma boa semana, não é? E aqui estamos nós para poder compartilhar um pouco mais da palavra. E nesta tarde eu queria compartilhar algo com vocês que Deus tem trazido ao meu coração nestes tempos, não é? De tanta tribulação. Eu queria falar sobre ânimo, não é? Tem bom ânimo, porque Deus está contigo, amém? Eu queria falar sobre um homem da Bíblia, que é Josué. Amém? Vamos ler aqui uma porção da palavra para nós depois podermos aqui fazer uma continuação daquilo que eu quero compartilhar com vocês nesta tarde. Então Josué 1, versículo 1, diz assim, vou ler do 1 ao 9. Isso sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-la tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tu somente esforça-te e tem um bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então aqui o Senhor estava a falar com Josué, não é? Josué que foi o fiel amigo e o companheiro de Moisés durante 40 anos, não é? Durante os 40 anos que eles andaram a peregrinar no deserto. Portanto, ele foi um fiel amigo e companheiro de Moisés, não é? De tanta jornada, de tantas coisas boas e tantas coisas menos boas que eles passaram, mas ele foi um fiel companheiro de Moisés. E quando Moisés morreu, ele se viu perdido, não é? Ele se viu perdido porque, na verdade, ele não estava à espera, não é? De ser o sucessor de Moisés, não é? De um homem tão importante que foi na época dele, não é? E ele achava-se que não era digno de ser o sucessor de Moisés. Mas Deus o chamou para ele ser o sucessor de Moisés. Então, no versículo 5, diz: ninguém te poderá resistir. Foi o que o Senhor disse para Josué. Confia em mim, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Eu não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Na verdade, eu vejo aqui Deus, não é? Aqui no versículo 5, eu vejo aqui Deus assim como que a dar uma injeção de ânimo, não é? A Josué, não é? Para que ele se animasse, para que ele não desanimasse. Muitas vezes nós nos deparamos com situações que nos desanimam, não é? E nós temos dificuldade em ultrapassá-las. Nós achamos que não somos capazes, não é verdade? Foi como aconteceu com Josué. Josué achava que não era capaz, que não estava à altura de suceder Moisés, não é? Mas Deus o chamou e disse: não, Josué, tu vais ser capaz. Tu és capaz, vais ver como tu vais ser capaz, amém? Então eu vejo aqui o Senhor injetar, não é? Uma injeção de ânimo a Josué, para que ele pudesse
prosseguir, não é? O trabalho que já vinha sendo feito por Moisés, amém? Agora, Deus pediu 3 coisas a Josué, amém? Deus pediu 3 coisas. Deus lhe disse, tão somente ser forte, muito corajoso, não é? Josué, tens que ser forte, corajoso e mais, não se aparte da tua boca o livro desta lei, ou seja, a palavra de Deus, que a palavra de Deus não se aparte da nossa boca, não é? Para quê? Para que nós possamos ter o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Amém, amadas? Porque na verdade o que está escrito na palavra de Deus é para nós hoje, amém? E diz mais, e não te desvies nem para a esquerda, nem para a direita, para que sejas bem sucedido. Amém? Quando nós verdadeiramente nos posicionamos na palavra e nós buscamos a palavra para a direção da nossa vida, nós vamos ser bem sucedidas, amadas. Amém? Por onde quer que andares. Quando nós verdadeiramente nos apegamos à palavra e nos fazemos direcionar por ela, nós somos bem-sucedidas. Amém? Glória a Deus. Mediante a palavra de Deus, nós vemos que nós devemos realmente prevalecer, amém? Em persistência, nos animar, amém? Então, a palavra nos diz, medita neste livro dia e noite, amém? O que é que isto quer dizer dia e noite? É sempre, é constantemente. Nós devemos meditar na palavra, tanto de dia como de noite, a qualquer hora, sempre que nós estivermos em aflição, nós devemos meditar na palavra, amém? Para termos o cuidado de fazer tudo o que nela está escrito, amém? Então, aí sim, amém? Então, aí sim, o Senhor nos fará prosperar os nossos caminhos e nós seremos bem-sucedidas, amém? É importante realmente meditar na palavra, que é o nosso manual do nosso dia. A palavra é o manual da vida cristã, amém, amadas? Porque através da palavra nós vamos aprendendo mais de Deus, amém? Porque através da palavra Deus nos instrui, amém? Deus nos instrui a nós podermos ultrapassar as dificuldades, como Ele fez com Josué, não é? Ele instruiu Josué a ele não desfalecer, não é? A ele a ter ânimo, a prosseguir, porque muitas vezes as dificuldades que se apresentam, elas nos trazem desânimo, não é? Que é o contrário de ânimo, elas nos trazem desânimo, elas nos fazem desfalecer. Então, quando nós verdadeiramente nos posicionamos na palavra, não é? Nós nos edificamos na palavra, amém? Sê corajoso, Josué, disse Deus, amém? Sê corajoso, Josué. Como é importante nós sermos corajosas, amadas, amém? E eu te exorto nesta tarde, sê corajosa, amém? Tu que estás aí em casa, sê corajosa, amém? E não temas, porque o Senhor é contigo, amém? Assim como o Senhor foi com Josué, o Senhor é contigo, amém? Porque o Senhor tanto foi no passado com Josué, como é hoje, como será eternamente, amém? O Senhor é sempre, é constantemente conosco, amém, amadas? E não será diferente contigo, assim como Ele foi com Josué, não é? O Senhor será conosco hoje, amém? Tem bom ânimo, filha, te diz o Senhor. Anima-te, levanta-te, não fiques a choramingar, não fiques pelos cantos choramingando, não fiques dizendo que não és capaz, não fiques ouvindo, não é, o que os outros muitas vezes falam a nosso respeito. Sabem, muitas vezes nós nos deixamos abalar, porque a nossa mente é um campo de batalha e nós nos deixamos abalar por aquilo que nós ouvimos. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem, tu não és capaz. Eu acredito assim, no tempo que foi com Josué, eu acredito que muita gente, né, daquele povo, muitos diziam, Josué não é capaz. Josué não é Moisés. Josué não vai ser capaz, não é? Mas, e possivelmente aquelas palavras influenciaram Josué, não é? Só que o Senhor viu o coração de Josué. O Senhor viu que ele era um homem íntegro, que ele foi um homem que acompanhou Moisés 40 anos nas coisas boas e nas coisas menos boas. E ele foi íntegro ao Senhor, tanto a Moisés como a Deus. Josué foi íntegro. Então o Senhor viu em Josué um potencial.
Amém? E o Senhor vê hoje em ti um grande potencial. Por isso não desanimes, minha querida. Anima-te, levanta-te. Porque cada dia que tu te levantares, cada dia que tu saíres da tua cama é um novo dia que o Senhor prepara para ti. Então, levanta-te, minha querida. Levanta-te, filha. Pois eu sou contigo, diz o Senhor, Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Amém? O Senhor é o Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Amém, amadas? O Senhor é Ele que cria todas as coisas. Amém? E Ele te dá ânimo. E Ele te diz nesta tarde, não desistas. Amém? Não desistas. Anima-te. Amém? Anima-te. Não deixes o desânimo se apoderar da tua vida. Amém? Com o ânimo, tu podes persistir, ser persistente. Amém, amadas? Glória a Deus. Pois Ele nos ajuda a manter a nossa esperança. Amém? O ânimo, Ele nos ajuda a nós mantermos a nossa esperança e a nossa fé. Amém? Sabes, o ânimo, ele é um remédio. Ele é um antídoto contra o medo, contra o desespero, não é? Porque nós somos humanos. Nós temos medo, nós nos desesperamos, mas quando nós nos lembramos o que a palavra de Deus fala a nosso respeito, quando nós nos lembramos deste Deus que, tal como falou com Josué, fala connosco hoje, levanta-te, persiste, levanta-te e anima-te. Toma uma injeção de ânimo, amém? E ser forte. Glória a Deus. O ânimo, sim, ele é um remédio contra o medo e contra o desespero. Amém? Jesus falou-nos em João 16:33. Jesus disse assim: neste mundo, nós estamos neste mundo, amadas. Amém? Neste mundo, vocês têm aflições. O Senhor não escondeu de nós. Não é? Nós teríamos aflições. É verdade, amadas. Vêm aflições até nós. Muitas vezes nós nos deparamos com situações, com aflições que nos são difíceis de ultrapassar. Amém? Mas tem bom ânimo. Eu te digo nesta tarde, tem bom ânimo, pois Jesus já venceu. Amém? Jesus já venceu, como está escrito em João 16:33. Tem bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Tem bom ânimo, porque Jesus já venceu e tu já vencestes com Ele. Amém? Quando nós estamos em Jesus, quando a nossa vida está enraizada em Jesus, quando nós cremos em Jesus, nós conseguimos ultrapassar as dificuldades. Amém? Nós conseguimos ter esta injeção de ânimo. Nós nos lembramos quem é Jesus na nossa vida. Amém? Ainda que as forças desfaleçam, ainda que as nossas forças desfaleçam, mas nós sabemos em quem cremos, nós sabemos em quem confiamos, pois a nossa confiança provém de Deus, a nossa confiança provém de Jesus. Que nesta tarde tu possas te firmar nesta palavra, anima-te, levanta-te, porque o Senhor é contigo. Amém, amadas? Jesus nos ensinou a enfrentar as aflições com ânimo. Amém? Glória a Deus. Muitas vezes as pessoas acham que o ânimo só é possível quando não existem aflições. É errado, amadas, porque o ânimo é exatamente o que nós precisamos para vencermos as aflições. Amém? Porque assim, nós não precisamos de ânimo quando tudo vai bem. Nós não precisamos de ânimo quando tudo nos sorri. Nós não precisamos de ânimo quando tudo corre às mil maravilhas, não é verdade? Nós precisamos de ânimo quando realmente nós estamos a passar pelo vale. Nós precisamos de ânimo. Nós precisamos desta injeção de ânimo, como Deus deu aqui a Josué. Nós precisamos deste ânimo quando as coisas não vão bem, não é, amadas? Quando nós não temos forças nem capacidade em nós para ultrapassar a dificuldade. Então nós precisamos deste ânimo, amém? Por isso o ânimo, ele nos é requerido, amém? Como foi a Josué em tempos de aflição. Nós temos que nos munir deste ânimo em tempos de aflição, amadas, para que nós possamos resistir no dia mau. Amém? Porque eles vêm, certamente. Como Jesus falou lá em João 16:33, as aflições vêm. Então nós nos temos que revestir deste ânimo. Amém? Em tempos de luta. Glória a Deus. O ânimo
não vem das circunstâncias, ele vem da tua decisão. Amém? Com o ânimo nós vamos à conquista, com ânimo nós vamos à luta. Amém? Com ânimo nós somos mais que vencedoras. Glória a Deus, com ânimo, porque nós sabemos em quem confiamos. Amém? Este ânimo provém de Deus. Ainda que eu esteja a passar por dificuldade, ainda que eu esteja no vale, eu me animo, amém? Neste ânimo do Senhor, e eu consigo ir à luta. Amém? Eu consigo ultrapassar esta luta e eu consigo requerer esta conquista. Amém, amadas? Glória a Deus. Não te lamentes, vai à luta. Amém? Vai à luta, não te deixes intimidar pelas circunstâncias, não é? Nós sabemos que assim que nós pomos o pé fora da nossa cama, não é, amadas? Nós sabemos que o dia, muitas vezes, cedo vem com dificuldades, com circunstâncias menos boas, amém? Então nós temos que ir à luta, não podemos nos deixar intimidar pelas circunstâncias, amém? Não desanimes, não te deixes abater, luta! E luta, amém? Luta com a palavra de Deus. Deus é contigo, tu não estás só. Esta luta não é tua, amém? Esta luta, o Senhor está contigo e Ele te levanta, assim como Ele levantou Josué, Ele te levanta e Ele te dá a vitória, amém, amada? É verdade que é suposto ser difícil, sim, é suposto ser difícil, porque as circunstâncias, elas nos dizem que é difícil, não é? As circunstâncias da vida, elas nos dizem que é difícil, mas tem bom ânimo. Jesus já venceu na cruz por ti. Amém? Jesus já alcançou a tua vitória naquela cruz. Amém? Ele alcançou a vitória por ti, Ele alcançou a vitória por mim e Ele alcançou a vitória por todos aqueles que nele creem. Amém, amadas? Jesus já alcançou a vitória para todos, não é só para alguns. Tu não és mais nem menos que ninguém. Eu não sou mais nem menos que ninguém. Nós somos filhas do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso, do Deus que criou os céus e a terra, de Deus, o Todo-Poderoso. Nós somos filhas desse Deus poderoso. Então, amadas, não desistas. Persevera na fé, na confiança, no amor, no ânimo. Persevera, amada, para que a vitória te alcance. Amém? Crê somente em Deus, porque Ele é contigo, amém? Que assim como Ele foi aqui com Josué, Ele é contigo, amadas. Sabem, a palavra ânimo, ela vem do latim, que quer dizer ânimos, que significa alma, coragem. Então o ânimo, na verdade, ele é uma injeção de coragem, não é? Muitas vezes nós falamos, ou ouvimos falar e até falamos para as pessoas, não é? Tem coragem, não é? Não é que nós muitas vezes dizemos, olha, estás a passar por essa dificuldade, olha, mas tem coragem, não é? Nós estamos a dizer, olha, anima-te, tem ânimo, não é? O ânimo quer dizer coragem, quer dizer que é uma dose suplementar de coragem. Amém? Então, nestes dias tão difíceis que realmente nós atravessamos, amadas, e nós não sabemos o dia da amanhã, mas nós também confiamos que o dia da amanhã está nas mãos do Senhor, que assim a palavra nos ensina. Amém? Que o Senhor é o dono do dia de amanhã. Então, amada, não deixes que as circunstâncias te dominem. Não deixes que as circunstâncias te levem para baixo. Amém? Mas anima-te, tem ânimo, não é? Confia no Senhor. Amém, amadas? Confia no Senhor. O Senhor diz aqui, amém? O Senhor diz aqui no versículo 5, ninguém te susterá nem diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desamparei. Amém, amadas? Esta promessa que Deus fez a Josué de eu serei contigo, amadas, também é um compromisso para conosco. Também é um compromisso para contigo. É um compromisso que o Senhor tem para contigo. Ele te diz, eu serei contigo, eu não te desampararei. Eu serei contigo na angústia. Eu serei contigo onde quer que tu estejas. Amém, amadas? Onde quer que tu estiveres nesta tarde, se tu estás no vale, se tu estás a passar por uma tribulação, olha, Deus te diz nesta tarde, não desanimes, Deus é contigo.
Medita nesta palavra de Josué 1, neste capítulo de Josué 1, que é tremendo, amadas. Deus nos dá aqui uma injeção de ânimo para que nós possamos prosseguir, para que nós não nos deixemos abater, porque dias maus vêm. Sim, momentos difíceis vêm à nossa vida, é verdade, amadas. Neste tempo tão difícil, o Senhor também nos alertou. Os últimos tempos serão trabalhosos. E nós como cristãos, nós como conhecedores da palavra, nós que cremos em Jesus, nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos tempos. E Jesus está voltando para vir buscar uma noiva, para vir buscar a sua igreja. Amadas, são os últimos tempos e são trabalhosos, é verdade. Mas vamos nos fortalecer na sua palavra. Vamos nos animar uns aos outros. Vamos levantar os nossos irmãos que estão caídos. Vamos levantar aquele que está lá embaixo. Se tu estás forte, mais forte hoje, levanta aquele que está mais fraco. Porque amanhã podes ser tu que precisas que te levantem. Podes ser tu que estás mais fraco e quem está ao teu lado te levanta. Então, que possas praticar a palavra. Anima aquele que está desanimado. Anima aquele que está caído. Se tu estás caída nesta tarde, se tu estás triste, desanimada, com alguma circunstância, olha, medita na palavra. Crê em Deus, crê no Senhor Jesus. Se tu ainda não conheces o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, busca conheceres este Deus, busca conheceres este Jesus, porque é Ele que nos leva à salvação, é Ele que nos leva à eterna salvação com Ele. Amém? É importante saberes isso, amada. Não basta só crer em Deus, mas nós temos que crer em Jesus. Nós temos que confessar o Filho de Deus para que nós possamos tê-lo no nosso coração, para que nós possamos tê-lo na nossa vida e Ele possa fazer parte de nós e um dia nós herdarmos a vida eterna com Ele. Mas ainda aqui nesta terra, nós podermos usufruir do bom desta terra. Amém, amadas? O Senhor nos dá o melhor desta terra, mas nós temos que crer em Jesus. Amém? Que é o Filho de Deus. Deus diz na sua palavra que ninguém chega a Deus se primeiro não passar pelo Filho. Amém? Então, nesta tarde eu queria te exortar a que se tu ainda não conheces este Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, tu estás aí em casa me ouvindo, eu quero te convidar a poderes seguir comigo esta oração para que tu possas conhecer Jesus, para que tu possas receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, para que tu possas um dia usufruir da vida eterna com Jesus. Amém, amadas? Então eu gostaria que tu pudesses fechar os teus olhos e que pudesses me seguir nesta oração. Se tu realmente ainda nunca fizestes uma oração de entrega ao Senhor Jesus, tu possas nesta tarde fazer esta oração comigo. Amém? Fecha os teus olhos e segue comigo esta oração. E diz assim: Senhor Jesus, nesta tarde eu ouvi a Tua palavra. Eu sei, Senhor, que a Tua palavra diz que eu só chego a Deus se primeiramente eu passar pelo Filho que é Jesus. Então, Senhor Jesus, eu quero Te entregar o meu coração e eu quero Te receber como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa, Senhor, as minhas ofensas e agora, Senhor, ensina-me os Teus caminhos. Eu Te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Agora, Senhor, ensina-me a Tua palavra. Traz-me, Senhor, vontade de aprender mais de Ti. Coloca no meu coração desejo de Te conhecer mais. Muito obrigada, Senhor Jesus. Eu Te recebo como meu único Senhor e Salvador. Amém. Amém? Se tu fizeste esta oração, eu quero Te dizer que hoje tu és uma filha de Deus. Amém? Então, tu a partir de hoje possas ter uma Bíblia para meditar na palavra, para poderes conhecer as promessas que Deus tem para ti, para poderes caminhar com este Jesus, que Ele é tremendo, com este Deus
que Ele é todo poderoso, amém? E para que possas crescer na intimidade com este Deus. Compra uma Bíblia, porque ela é o manual para nós cristãos, amém? Para nós conhecermos Deus, é através da sua palavra, amém? Deus se dá a conhecer a nós através da sua palavra. Mas logo tu possas verdadeiramente buscar Deus, para que tu possas viver estas promessas, para que tu possas viver isto que nós conversamos aqui nesta tarde, não é? Esta promessa que Deus fez a Josué: eu sou contigo, amém? Como fui com Moisés, assim eu serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo. Amadas, esta palavra é tremenda. Quando nós verdadeiramente entendemos esta palavra na nossa vida, esta palavra nos faz... não faz com que as dificuldades e as circunstâncias venham até nós. Não faz, porque na verdade nós estamos neste mundo e nós vamos passar por elas, mas faz-nos passar, não é? Com uma certeza, com uma confiança, com uma esperança que Deus é conosco. Amém, amadas? Então, que tu possas decidir hoje ter este ânimo. Amém? Não olhar ao tamanho da tua luta, não olhar ao tamanho das circunstâncias, mas olhares para Jesus. Amém? Para o autor e consumador da nossa fé. Amém, queridas? Então, é esta a palavra de exortação que eu queria deixar com vocês nesta tarde. Desejo o resto de uma semana muito abençoada e que vocês possam verdadeiramente prosseguir em ânimo. Amém? Um beijinho para todas, até para a semana e que Deus vos abençoe.